Olá, pessoal! Eu sou a professora Camille, sou professora de Educação Física e o tema da nossa aula de hoje é atividade física versus exercício físico. Hoje nós vamos aprender qual a diferença entre essas duas práticas que são comuns na vida da maioria de nós. A atividade física, ela consiste em qualquer tipo de movimento corporal que resulte no gasto de energia acima daquele considerado padrão quando o corpo está em repouso. Então, qualquer atividade, mesmo que seja uma atividade básica que você faz no seu dia a dia, que te tira do teu repouso, ela é considerada uma atividade física. Então, nós estamos fazendo atividade física quando, por exemplo, realizamos movimentos simples, como as tarefas diárias básicas. Essas imagens que estão aparecendo para vocês são alguns exemplos das atividades físicas, das tarefas básicas que eu estava falando para vocês. Uma caminhada até o trabalho, varrer a casa, limpar os móveis, subir uma escada, seja para chegar no seu prédio de trabalho ou no seu prédio onde você mora, ir até o trabalho andando de bicicleta. Essas são tarefas básicas que te tiram do teu repouso e que são consideradas atividades físicas. Os benefícios da atividade física: ajuda no emagrecimento, combate a obesidade, melhora a circulação sanguínea, acelera o metabolismo, fortalece o sistema imune, diminui os riscos de doenças cardíacas, aumenta a resistência dos ossos, prevenindo a osteoporose, melhora a coordenação dos movimentos e do equilíbrio, promove uma maior interação social, melhora a imagem corporal e a autoestima e melhora a capacidade de aprendizagem. Agora, o exercício físico. Já o exercício físico, ele é uma atividade física planejada, estruturada e repetitiva, que tem como objetivo final ou intermediário melhorar ou manter a saúde ou a aptidão física. Então, quando nós falamos de exercício físico, nós já saímos daquela questão das atividades básicas que nós fazemos no nosso dia a dia. Porque o exercício físico ele já é uma atividade planejada, estruturada e que tem um certo padrão de repetição. Por exemplo, as pessoas que vão à academia, elas têm uma rotina. Então, elas todo dia, em determinado horário, elas fazem um exercício físico que é planejado e estruturado. Então, nós estamos fazendo exercício físico quando, por exemplo, planejamos movimentos diários que têm uma função relacionada à nossa saúde. Essas imagens que estão aparecendo aí para vocês são alguns exemplos dos exercícios físicos. Uma corrida, né, que pode ser um movimento que você tem como eu posso dizer, uma rotina. Por exemplo, quando você tem aquela rotina de todo dia correr às 6 da manhã, você faz uma corrida com determinada distância, todos os dias. É uma atividade planejada e é uma atividade que é repetitiva. Aí da academia, o ciclismo, né, que pode ser também tratado como um esporte, mas que é uma coisa que você faz rotineiramente, é tratado como um exercício físico. E a yoga. E aqui alguns benefícios do exercício físico. Queima calorias, protege contra doenças, melhora a função imunológica, eleva a confiança e melhora outros fatores psicológicos, tá, pessoal? A prática dos exercícios físicos, eles têm o benefício da liberação de diversos hormônios também, que ajudam você a se proteger contra a doença, melhora o seu sistema imunológico e melhora também alguns fatores psicológicos. Aumenta a força, a resistência e a flexibilidade física, que são as nossas capacidades físicas. Elas são aumentadas de acordo com as nossas práticas de exercício. Por exemplo, as pessoas que correm, elas têm um aumento da resistência. Então, cada vez que ela aumenta a rotina dela, ela vai conseguindo correr uma distância maior, porque a resistência dela vai aumentando. As pessoas que praticam yoga, a flexibilidade física tende a aumentar, porque cada vez que ela vai praticando, o corpo vai ficando mais flexível. Preserva a musculatura do corpo e aumenta a produtividade no trabalho. Esses são alguns apenas, porque os benefícios do exercício físico eles são muitos, e esses que eu citei para vocês são apenas alguns. E aí agora nós vamos falar
da questão do exagero no exercício físico, porque praticar exercício físico faz muito bem à saúde. No entanto, em excesso ele pode se transformar na causa de problemas físicos ao invés de promover a saúde. E não somente o excesso, mas também a questão de fazer exercícios físicos sem uma orientação profissional. São dois fatores que podem fazer mal à sua saúde, que podem te trazer lesões, que podem fazer você sentir dores. Ah, mas eu estou correndo há mais de um mês e eu continuo sentindo uma dor no joelho. Então, se você está fazendo uma corrida sem uma orientação, ou se você está correndo além do seu limite, é normal que você sinta dor. Então, você procura uma orientação profissional e aí você segue fazendo o seu exercício. Impor aos músculos e articulações situações acima do limite pode causar lesões graves e também uma maior liberação de radicais livres por conta dessas lesões, tá? A liberação desses radicais livres, pessoal, ela é muito maléfica para a nossa saúde. Esses radicais são responsáveis pela aceleração do envelhecimento celular e também pelo desenvolvimento do câncer. Como essa imagem está mostrando aí para vocês, a célula está normal e aí a partir do momento que começa a liberar os radicais livres sobre a célula, ela vai ficando com esse estresse oxidativo, que faz com que ela envelheça e aí também começa a ajudar com o desenvolvimento até mesmo do câncer. 8 sinais que o seu corpo pode dar que você está exagerando no exercício físico. Exemplos: você demora muito para se recuperar, então se você faz exercício físico além do seu limite, você demora muito mais tempo para se recuperar. Você se sente mais fraco. Ao invés de você estar melhorando as suas capacidades físicas, melhorando a sua resistência, melhorando a sua força, você vai se sentindo mais fraco, mais cansado. A sua frequência cardíaca aumenta pela manhã. Se você está acordando, seu corpo está em repouso. Então, o certo é você estar com a sua frequência cardíaca controlada. Se ela está aumentada, então quer dizer que o exercício não está fazendo tão bem para você. É mais difícil pegar no sono. Se você passa do seu limite, o seu corpo ele tende a ficar com uma fadiga muscular, uma fadiga que impede você de ter um sono tranquilo. Às vezes causa até insônia. O seu corpo dói por vários dias, como eu já falei, como você demora a se recuperar, você se sente fraco. Aí o seu corpo tende a doer, tende a demorar um pouco mais para se recuperar. Você está sempre cansado, inclusive mentalmente. Então, todo esse exercício além do teu limite, ele causa essas coisas ruins, faz com que você fique sempre cansado, que você, ao invés de melhorar o seu desempenho, você se sinta mal, inclusive mentalmente, você não consegue se concentrar, você não está mais evoluindo e o mau humor toma conta de você. Esses são alguns dos sinais que você está fazendo exercício físico muito além do que é o seu limite. Então, agora que nós tratamos um pouco sobre atividade física e exercício físico e também sobre quais são os malefícios, e os benefícios dessas práticas, nós vamos fazer aqui um pequeno exercício que é de verdadeiro e falso. E aí nós vamos ler as alternativas e vocês vão marcar V para verdadeiro e F para falso. Primeiro, yoga, musculação, corrida e ciclismo, ginástica aeróbica e natação são exemplos de exercício físico. É verdadeiro ou falso? Atividade física é qualquer tipo de movimento corporal que resulta no gasto de energia acima daquele considerado padrão quando o corpo está em repouso. Verdadeiro ou falso? São exemplos de exercício físico: caminhada até o trabalho, subir as escadas de um prédio, andar de bicicleta e varrer o chão. São exercícios físicos? A prática de exercício físico aumenta a força, a resistência e a flexibilidade física. Os radicais livres podem causar envelhecimento das células, porém não podem ajudar no desenvolvimento do câncer. E aí, o que nós falamos sobre os radicais livres? Aqui está o gabarito para vocês, com as respostas corretas. A primeira, yoga, musculação, corrida, ciclismo, ginástica aeróbica e natação são sim exemplos de exercício físico, então essa alternativa é verdadeira, tá? A segunda também é verdadeira, porque atividade física é qualquer tipo de movimento corporal
que resulta no gasto de energia acima daquele considerado padrão, quando o teu corpo está em repouso. A terceira é falso, porque são exemplos de exercício físico: caminhada até o trabalho, subir as escadas do prédio, andar de bicicleta e varrer o chão. Não são exemplos de exercício físico, são exemplos de atividades físicas, que são aquelas práticas diárias básicas que eu falei para vocês. A próxima é verdadeira. A prática de exercício físico, ela aumenta sim a força, a resistência e a flexibilidade física. E por último, é falso. Os radicais livres, eles podem causar o envelhecimento da célula e também se relaciona com o desenvolvimento do câncer, tá? E aí, deu para entender um pouco mais sobre a diferença entre atividade física e exercício físico? Caso vocês queiram estudar um pouco mais, saber um pouco mais sobre o assunto que nós tratamos na nossa aula de hoje, eu estou deixando aqui para vocês, como dica de estudo, alguns links de sites que têm textos, que têm artigos, que têm estudos, que podem tratar um pouco mais sobre o assunto da nossa aula de hoje. Esse último link que eu estou deixando aí para vocês é o link da nossa plataforma Eduque, da Secretaria de Educação, onde vão estar disponibilizadas as aulas online e também materiais de estudo, curso, né? E vários materiais que podem estar sendo importantes para vocês. Nós encerramos a nossa aula por aqui, pessoal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima aula.